Já estamos conectados com o entrevistado do programa de hoje, do Contraponto desta segunda-feira. Vai conversar com a gente o secretário de Articulação Política do Governo do Maranhão, deputado federal licenciado Rubens Pereira Júnior, a quem a gente inicialmente agradece, secretário, a disponibilidade de participar aqui com a gente. E, inicialmente, a minha primeira pergunta é sobre a pasta que o senhor assumiu, né, de articulação política, que é justamente de aproximação maior com os municípios, né, de diálogo nesse momento de pandemia. Como é que tem sido esse trabalho à frente da Secretaria de Articulação Política do Governo do Maranhão? Boa noite para o senhor, seja bem-vindo ao Contraponto. Boa noite, Daniel, Robson, Jorge, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um desafio assumir a Secretaria de Articulação Política do governo Flávio Dino, porque é uma pasta que já vinha dando certo. O governador Flávio Dino foi reeleito no primeiro turno. Tem o apoio da maioria dos prefeitos, deputados estaduais, membros do Congresso Nacional. E o mais importante é o apoio do povo, da população. Então, o nosso desafio é dar continuidade nisso. E aí a gente tem ajudado nesse diálogo com os municípios, com os representantes da classe política, do movimento social, do movimento sindical, porque acreditamos que quanto mais o governo dialoga, mais ele acerta. E essa é a nossa tarefa, é isso que nós temos feito nesse período. Deputado, o senhor teve uma origem legislativa, 2 mandatos de deputado estadual, 2 mandatos de deputado federal, está inclusive no exercício do mandato, licenciado. Eu lhe pergunto, como é que está sendo essa experiência? Como é que está sendo essa experiência no Executivo? Você que já esteve na Secretaria de Desenvolvimento Social, de Cidade e Desenvolvimento Urbano, e agora na SECAP, como é que está sendo essa experiência dentro do Legislativo e agora no Executivo? É absolutamente diferente, Jorge, porque na Secretaria das Cidades é uma secretaria finalística. Portanto, a gente consegue ter uma entrega determinada. A de articulação política é uma secretaria da atividade meio. Nós dialogamos com todas as outras secretarias. Ela me permitiu conhecer bem um governo, como um todo, por dentro. E o mais importante é a proximidade com o próprio governador Flávio Dino. Então, tenho aproveitado para percorrer os 4 cantos do nosso estado, tenho visitado as regionais da articulação política para conversar com quem é governo, com quem é oposição, com o prefeito que ganhou a eleição, com o segundo colocado, com vice-prefeito, ex-prefeitos, vereadores, deputados, e dessa forma preparar o governo Flávio Dino para os desafios que nós temos nesse ano. O governador Flávio Dino começa a tomar suas definições da política do ano que vem, e isso naturalmente ajusta-se no trabalho da articulação política nesse ano. Secretário Rubens Júnior, o senhor tem tido uma ação também muito importante, a Secretaria de Articulação Política, no trabalho de distribuição das vacinas para os municípios. Como é que tem sido essa logística, como é que a Secretaria de Articulação Política tem contribuído para o governo para fazer chegar com mais rapidez as vacinas aos municípios? O combate à pandemia é a tarefa número 1 do governo Flávio Dino hoje, porque o que nós queremos é salvar vidas, e é de fato um momento muito grave da história mundial, não apenas nacional e estadual. Isso implica, em primeiro lugar, que não é uma tarefa apenas da Secretaria de Saúde combater o coronavírus. O governador Flávio Dino determinou que seja uma prioridade absoluta de todo o governo. Então, no que diz respeito ao combate à pandemia, nós temos a Secretaria de Saúde liderando isso, mas a articulação política ajuda na distribuição nas regionais, os bombeiros ajudam, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Educação, Segov, todo o governo voltado para o combate à pandemia. Para teres uma noção, Robson, quando chegaram as vacinas, em 36 horas, o governo Flávio Dino distribuiu as vacinas em todos os municípios. Não distribuiu em menos tempo porque choveu no dia. E parte desse traslado é feito de avião e de helicópteros. Hoje há uma frota aérea para ajudar nessa distribuição das vacinas. Quando a gente vai distribuir uma vacina, a gente não pergunta para o prefeito qual é o partido político dele. A gente não quer saber em quem ele votou na última eleição. As vacinas têm que chegar para todos. E é nisso que nós acreditamos. A articulação política ajuda porque nós estamos em todas as regionais, fazemos esse diálogo com as prefeituras municipais, ajudamos com a nossa própria estrutura e quem sai ganhando com isso é a população do Maranhão. Então, o combate à pandemia é a prioridade número 1 do governo Flávio Dino. A gente também ajuda em outros momentos, já ajudamos na distribuição das máscaras, distribuição das cestas básicas
E hoje eu estava reunindo com a secretária de junta da Segov, Criciele, para a SECAP também ajudar na distribuição do cheque móveis, que é o programa Minha Casa Melhor. O certo é que o governo Flávio Dino tem diversas ações para combater a pandemia e para combater também os impactos dela, ajudando quem mais precisa. Secretário, como é que tem sido essa relação, né, do senhor como representante da pasta de articulação política, esse diálogo com os municípios nessa questão dos programas, né, esses projetos que o senhor acabou de falar, que o governo do Maranhão tem desenvolvido justamente para que as famílias, principalmente mais vulneráveis, possam passar pela pandemia de uma forma mais suave, né, com menos impacto, principalmente na parte financeira e também na questão social. Como é que tem sido esse diálogo com os municípios na execução desses programas sociais que estão sendo desenvolvidos? Diálogo sempre muito bom, respeitoso, a gente sabe as atribuições de cada um e todos nós sabemos que nós temos que marchar de mãos dadas nesse momento. Então, 2/3 dos prefeitos são novos, recém-eleitos na última eleição, consequentemente precisam de ainda mais ajuda e é uma tarefa da SECAP fazer essa articulação com os municípios. Não só articulação, como também capacitação, fornecimento de conteúdo técnico para que possa ajudar, cursos de formação são dados também para eles e monitoramento das políticas públicas. Então, além disso, nós temos um programa chamado SECAP nos municípios, onde eu, pessoalmente, tenho visitado as superintendências do Estado do Maranhão da articulação política. São 32 regionais. Já fui em 16, portanto, metade. E aí eu sou daqueles que defendo que não se faz articulação política dentro do gabinete no ar-condicionado. Pelo contrário, se faz articulação política nas regionais, nas cidades, conversando com a população. Então eu converso com o prefeito, com o ex-prefeito, com quem ganhou a eleição, com quem perdeu. Aproveito para prestar conta para a imprensa. Aproveito ainda para fazer vistoria das ações do governo Flávio Dino por onde eu tenho passado. E garanto aos senhores, é impressionante o número de obras e ações que o governo Flávio Dino tem espalhado em todo o estado do Maranhão. Nesses últimos 3 dias, estive em São João dos Patos, Colinas, Grajaú, Barra do Corda, Presidente Dutra e Dom Pedro. E por onde eu passo, a gente vê muitas ações do governo melhorando a vida dos maranhenses. Secretário, por falar em articulação política, o governo convocou agora para o dia 31 de maio uma reunião com os dirigentes de partido para iniciar o processo de debate, em termos de discussão, em torno de quem poderá ser o candidato do grupo em 2022. Eu pergunto aí, qual a sua avaliação a respeito disso? Diante do que o senhor tem conversado com dirigentes de partido, não só com dirigentes de partido, com a classe política como um todo, há possibilidade, de fato, de haver o consenso e evitar um racha que possa causar prejuízo ao grupo mais na frente? Sim, há possibilidade de união. E é para isso que nós trabalhamos e acreditamos. E quem pode fazer esse processo de convergência é o governador Flávio Dino, com todo o tamanho político dele. Por isso o governador já decidiu de que ele não participará do jogo nacional, ele irá se dedicar à sua própria sucessão e ele se afastará do governo no ano que vem para disputar a pré-candidatura ao Senado. Com isso, nós temos a certeza de que o Flávio estará pessoalmente participando da sua sucessão. Ele terá apenas um candidato a governador, mas a definição do nome nós devemos deixar para o segundo semestre. Depois, inclusive, que nós definirmos as regras eleitorais. É certo que haverá mudança na legislação eleitoral, esta tem que ser aprovada até o mês de outubro, e após essas mudanças, nós teremos as definições de quem deve ser o nome apoiado pelo governador Flávio Dino. Te garanto uma coisa pelo que eu tenho ouvido de quem está percorrendo o estado inteiro. O candidato que tiver o apoio do governador Flávio Dino, ele passa a ser o favorito para vencer a eleição no ano que vem, justamente por toda a força do êxito do governo Flávio Dino ao longo de todos esses 7 anos. Secretário Rubens Júnior, pela sua vivência na articulação política, quais serão os critérios que deverão ser utilizados para a escolha desse candidato ao governo do estado, do grupo liderado pelo governador Flávio Dino? Eu confio muito na liderança do governador Flávio Dino, mas é natural que nós façamos isso de forma democrática. Então é preciso que nós ouçamos
mas sabendo que essa não pode ser uma decisão apenas dos políticos, é uma decisão que tem que envolver povo também. De alguma forma, o mais importante é garantir a continuidade das boas ações do governo Flávio Dino. Então tem que ser levado em consideração a questão da lealdade a esse projeto político, tem que ser levado em consideração a capacidade de gestão. Nós queremos que o próximo governador dê continuidade às ações do governo Flávio Dino, como, por exemplo, escola digna, a regionalização dos hospitais, a questão da ampliação dos restaurantes populares, a concretização dos IEMAs, que é uma rede de ensino profissionalizante, técnica profissionalizante. Nós queremos que avance o número de Viva Procons, do programa Mais Asfalto, e assim sucessivamente. Então, mais do que uma pergunta apenas para os políticos, nós temos que pensar no povo, quem tem condições de dar continuidade a esse programa de governo que vem mudando para melhor a vida da população do estado do Maranhão. O senhor acabou de falar, né, desse programa, dessas ações, o senhor já falou, são vários programas espalhados por todo o Maranhão. A gente sabe que o governo Flávio Dino tem sido, por exemplo, destaque nacionalmente, né, no enfrentamento da pandemia, e vai deixar muitas marcas, né, na vida das pessoas, principalmente de melhoria na vida das pessoas. Na sua opinião, qual é a principal missão e, principalmente, o tamanho da responsabilidade do sucessor do Flávio Dino no governo do Maranhão, no caso, a partir de 2023? Daniel, sempre é difícil quem veste a camisa depois de um grande jogador. Imagina quem sucedeu a 10 do Pelé no Santos. É muito difícil. Por outro lado, o próximo governador encontrará um estado organizado e torço que o cenário nacional seja melhor do que o encontrado pelo governador Flávio Dino. O Flávio foi eleito com a presidenta Dilma, enfrentou ao longo do seu governo o impeachment da presidenta, muita turbulência no governo Temer e agora o desgoverno Bolsonaro. Então, acredito que o próximo governador vai ter muita parceria com o governo federal e isso pode fazer com que ele ainda realize mais do que o governador Flávio Dino executou. Mas nós queremos mesmo a continuidade dos bons programas, como, por exemplo, Escola Digna. É impossível que o próximo governador não eleja o Escola Digna como prioridade, porque isso, de fato, é uma redenção. Hoje, o que nós sabemos é que o Maranhão está no caminho certo. Foi possível se resolver todos os problemas do Estado? Naturalmente, não. Mas o governo hoje está na direção correta e aí é essa responsabilidade que o próximo governante tem que ter. Secretário, é normal o governador puxar o senador, e nós temos visto isso historicamente, esses exemplos acontecerem, não só do Maranhão, mas como no resto do país. E agora, diante da popularidade do governador, como é que o senhor acabou de confirmar de que ele vai ser de fato candidato ao Senado, nós podemos ter aqui pela primeira vez um candidato ao Senado puxando o voto para o candidato a governador. Isso vai fortalecer ainda mais o compromisso de quem se elegeu com esses programas sociais que estão sendo desenvolvidos atualmente no Estado? Sem dúvida alguma. Provavelmente a eleição do ano que vem, o senador puxará o governador, a eleição sempre é casada. Vide a última eleição, quando o governador Flávio Dino era favorito disparado, e boa parte dos analistas diziam que nós não elegeríamos os dois senadores. E os dois senadores do nosso campo se elegeram com até alguma folga, olhando o resultado eleitoral. Então não tenho dúvida de que a eleição de senador e governador será casada uma com a outra, e o que vai ser avaliado de alguma forma é a gestão do governo Flávio Dino. Por isso que a diretriz do governador Flávio Dino para a gente não é pensar em eleição agora. Nós temos que pensar na gestão. O governador Flávio Dino deixa o governo no ano que vem, daqui a pouco mais de 9 meses, e a determinação dele é que o governo haja com o pé no acelerador, para que a gente possa fazer com que este ano seja o melhor ano do governo Flávio Dino. Nós temos algumas máximas, como, por exemplo, tudo aquilo que foi iniciado no governo Flávio Dino será concluído. As obras não ficará inconclusa ou não ficarão obras paralisadas. A determinação é concluir tudo aquilo que nós começamos. E mais do que isso, hoje nós temos uma equipe que se conhece, que conhece a máquina, que conhece os programas e, consequentemente, pode dar o máximo possível para a população do Maranhão. Tenho certeza que com o governador Flávio Dino acabando o ano com índices muito bons de aprovação, a eleição do ano que vem será uma consequência, tanto para ele quanto para o seu candidato a governador, que seguramente será e será apresentado à população para que possa ser julgado. Secretário Rubens Júnior, qual o projeto político eleitoral do Rubens Júnior para as eleições de 2022? Seria participar de chapa majoritária ou voltar a disputar
o mandato para a Câmara Federal? Robson, eu sou soldado do nosso grupo político e do nosso Estado. Eu quero ajudar onde eu for mais útil. Eu entendo que na política eu sou um servidor público, eu tenho que servir ao povo. Posso continuar no cargo que estou preparado para colocar meu nome à disposição de uma vaga na chapa majoritária, mas hoje sou pré-candidato a deputado federal. Entendo que essa é a forma que eu mais ajudo o Estado do Maranhão, que eu mais ajudo o nosso campo político, que eu mais ajudo o governador Flávio Dino. Então, mas eu sou daquele, se me botar na lateral esquerda eu jogo, se me botar na zaga eu jogo também. Secretário, recentemente, acho que na semana passada, o presidente estadual do PT, o Augusto Lobato, falando de alguns jovens da política, né, essa possibilidade do partido receber esses jovens, chegou a citar o seu nome. O senhor já falou que é pré-candidato a deputado federal. Há essa possibilidade de mudança do Rubem Júnior de partido para a eleição do ano que vem? Eu fico lisonjeado em qualquer menção à mudança de partido, ainda mais do PT, um partido que tem muito meu respeito. Marchei com o Partido dos Trabalhadores na última eleição de prefeito de São Luís. Nossas bandeiras coincidem em inúmeros pontos, portanto, é alguém com quem eu tenho afinidade. Mas, nesse momento, nada passa de especulação. Nós temos que aguardar as definições das regras eleitorais. Muita gente fala que o PCdoB pode fazer uma fusão com outro partido e pode não fazer. Nós temos o problema da cláusula de barreira e da eleição sem coligação, que afetam diretamente os nossos partidos que são pequenos. Há muita especulação sobre se o governador Flávio Dino sai ou não sai do partido. Ele já foi convidado para o PSB, para o PT, por outros partidos. Então, acredito que essa decisão deve ser tomada no ano que vem. E aí eu me lembro de uma música de um cantor nordestino, Flávio José, que ele disse que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, aguardemos. Vamos dar tempo ao tempo. E, deputado, o senhor faz parte de uma geração de novos políticos, e é natural que tem a renovação de quadro no Estado, e o senhor faz parte desse grupo. Inclusive, o líder desse grupo, como todos que nós já entrevistamos aqui, inclusive o deputado Pedro Fernandes, quando esteve aqui, ele disse que o governador Flávio Dino hoje é uma espécie de exemplo dessa nova geração de política que está surgindo no Maranhão. O senhor também pensa desse jeito? Penso. Na verdade, entrei na política pensando assim. Quando eu cursava a faculdade de Direito, em 2006, eu conheci o Flávio. E naquele momento eu estava num dilema entre seguir a carreira política, que eu tinha oportunidade, afinal de contas já tinha vínculos, ou seguir no direito. E o Flávio tinha acabado de renunciar ao cargo de juiz federal. E aquilo me inspirou muito. Alguém que abria mão da sua vida confortável para poder se dedicar a servir ao povo. Desde o início do projeto político do Flávio, estou do lado dele. Desde 2006, quando ele entrou para a federal e eu estadual. Em 2008, na primeira eleição dele de prefeito. Em 2009, me filiando ao partido dele. Então, tenho muito orgulho de dizer que sempre marchei com o governador Flávio Dino. E ainda mais agora, como governador, que ele, de fato, fez um governo que melhora a vida das pessoas, se esforça ao máximo para fazer o que é possível e o que é melhor. Fico imaginando se, no meio de uma pandemia, nós não tivéssemos um governador determinado e focado, como é o caso do Flávio. Não havia ninguém melhor para fazer essa transição na política do Maranhão, para fazer a ruptura com o modelo tradicional da política, o modelo arcaico, com o que está por vir. Então, tenho muito orgulho de fazer parte dele, do contraponto nacional que ele faz ao desgoverno Bolsonaro. Sem dúvida alguma, continuo me inspirando no Flávio e o desejo a seguir os passos dele. Secretário, essa sua palavra final de seguir os passos do governador Flávio Dino, tendo em vista que há uma possibilidade sendo discutida da fusão do PSB com o PCdoB, a tendência natural seria a sua permanência no partido que vai surgir a partir dessa eventual fusão? A tendência natural, sim, mas a gente só pode ter certezas depois de definidas as regras do jogo. A fusão pode até não acontecer. Esse hoje é o nosso desejo, nosso posicionamento, inclusive a gente defende isso junto ao Comitê Central do nosso partido. Mas a política, nesse caso, é muito incerta. O certo, o que eu tenho de certeza, é o lado do Rio que eu estarei. Eu estarei do lado dos progressistas, dos democratas, dos republicanos, daqueles que acreditam, de fato, que é possível, através da política, mudar para melhor a vida de quem mais precisa. Esse é o nosso desafio e à disposição desse projeto eu me encontro sempre. Secretário de Articulação Política do Maranhão, Rubem Júnior, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa e deixar
senhor à disposição para fazer as suas considerações finais aqui no programa. Eu só quero agradecer, podemos prestar um pouco de contas da nossa atuação junto à Secretaria de Articulação Política e falar um pouco sobre a sucessão estadual. O foco nesse momento é a gestão, mas para falar de política, se alguém quisesse fazer uma aposta, eu apostaria que o candidato apoiado pelo Flávio Dino no ano que vem vai ser o favorito para vencer as eleições. Obrigado a todos, boa noite, que Deus abençoe.